Amiga, sinto muito, mas se ele faz alguma dessas coisas, você não é prioridade pra ele. Enquanto eu me maqueio e me arrumo aqui, eu vou contar pra você. Bom, o primeiro passo da maquiagem, depois do rosto já lavado e tudo, tal, que vocês já devem ter visto nesse vídeo aqui, a gente vai vir com o demaquilante, tá? Pra acabar de limpar o nosso rosto. Bom, como que eu explico pra vocês? Eu já fui o tipo de pessoa, aquele tipo de pessoa, de aceitar o mínimo, mas o mínimo mesmo, tá? Eu aceitava o mínimo achando que era o máximo, que nossa, que bacana daquele tipo de pessoa, que nossa, eu não encontro ninguém que me tratasse daquele jeito. Eu realmente achava que eu estava sendo tratada muito bem, que, nossa, uau, pra vocês terem ideia. Mas aí a pessoa sumia o dia inteiro e o que eu ficava pensando? Nossa, deve estar muito ocupado, deve estar trabalhando, como dizia. Agora a gente vai vir com a parte de hidratação, tá? Que vocês já sabem meus produtinhos favoritos, que eu já fiz um vídeo aqui pra vocês, já falei sobre eles. E é os meus produtinhos que eu não largo mão, então vocês já sabem quais são. Então assim, o que eu tenho pra poder falar pra vocês sobre isso? E levando esse gancho também sobre relacionamento, junto com para o lado da autoestima, o que tem muito a ver e vocês vão entender o porquê. Não sei vocês, mas eu tive um tipo de criação. E o porquê que eu falo esse tipo de criação e o que tem a ver? É o seguinte, galera, o tipo de criação que você tem, tudo influencia muito no tipo de pessoa que você tem ao seu lado, ao seu redor. Então isso influencia muito. Eu sou a par pra poder falar isso pra vocês. Hoje eu tô sem o meu creme aqui pro lado, eu não vou sair pra poder buscar, então eu já vou pra parte do sérum. Por que eu falo isso pra vocês? Eu sou do tipo de pessoa que teve uma criação assim. Eu tenho um pai, mas ele, assim, não me deu tanta, como eu falo, demonstração, inspiração do que seria, o que eu teria que encontrar em uma pessoa pra mim. A família, ela não é tão unida. É esse o ponto que eu quero chegar com vocês. Minha família, ela não é tão unida. Então assim, eu não tenho um aspecto, uma figura masculina do que seria bom pra mim, do que eu teria que encontrar na outra pessoa, entendeu? É esse ponto que eu quero chegar. O meu pai, ele tudo bem, ele foi presente, mas não foi uma figura que eu falasse assim, nossa, eu quero realmente um tipo de pessoa desse, entendeu? Esse tipo de pessoa não foi esse tipo de figura que eu tive pra poder ter de imaginação, pra poder encontrar uma pessoa assim pra mim. E por muito tempo, pra mim, eu estava merecendo aquilo. Pra mim, aquilo que eu estava aceitando era o máximo, era o ideal pra mim. Quando, na verdade, eu estava, como que eu digo, praticamente quase assim com a versão do meu pai, mas mudando pouquíssimos aspectos. Então, foi a hora de eu parar e pensar, é realmente isso que eu quero? É realmente isso que eu mereço? Questão de amizade, sempre fui muito sem amizade. Sempre fui muito sem amiga. Então, eu era do tipo de pessoa que realmente eu comecei a namorar muito nova. Muito nova. Vocês não têm nem ideia. Então, assim, eu não tinha cabeça pra estar namorando. Eu não tinha ideia do que eu estava fazendo. Mas é que eu sempre, na minha cabeça, né, porque na época eu era uma criança, na minha cabeça naquela época, eu imaginava que eu tinha uma cabeça, uma estrutura pra poder estar namorando. E não, gente, é a melhor coisa que eu arrependo. Se eu pudesse ter voltado no tempo, não ter namorado naquela época, eu não teria namorado. Pra mim foi a maior besteira e idiotice que eu pude fazer. Assim, o problema, em grande parte, era a pessoa que eu estava, era um pouco, mas não a culpa toda. Em si, era eu, no que eu estava aceitando. Por eu estar aceitando aquilo, por eu estar me colocando naquela situação que eu não precisava.
que não era aquilo que ia me fazer sentir melhor, não era aquilo que eu realmente precisava. Estava me colocando numa situação, nossa, muito abaixo do que eu merecia. E eu fui entender isso depois de anos, não foi um ano, foi anos. Eu sempre fui uma pessoa de me atacar muito, muito mesmo. De sempre achar que nada estava bom, de sempre achar que eu era o defeito, que eu era o problema. Então por muitas vezes, por muito tempo eu sempre fui assim. E até hoje eu ainda sou um pouco assim, mas nem tanto. Em certos aspectos, em certas situações, não. Por um exemplo, não aceito mais o que eu já aceitei. Só para vocês terem ideia, eu já aceitei coisas que não é nem de uma mulher aceitar. Em questão de traição, todo mundo me falava, todo mundo alertava e por mim não estava acontecendo nada. Em vez de eu procurar saber, em vez de eu tentar, né, saber o porquê de sair certas coisas e tal, não. Mas, enfim, depois que eu passei a entender que eu comecei a melhorar comigo mesma, passou pouco tempo também, eu entrei em relacionamento, que é o relacionamento que eu estou agora, e eu passei a me sentir muito melhor comigo mesma. Um pouco da minha autoestima aumentou, porque eu passei a cuidar mais de mim. Na época ainda eu estava fazendo academia quando eu conheci meu namorado, então eu acabei emagrecendo um pouco do que eu queria emagrecer, acabei chegando um pouco na minha meta de peso. Depois acaba que a gente entra no relacionamento, acaba engordando um pouco ainda de novo, mas nada que depois a gente volte a fazer o que a gente fazia e volte tudo para os devidos lugares. Mas quando eu comecei a me sentir melhor, quando eu já entrei no relacionamento que eu estou com meu namorado, eu já falei as coisas que eu não aceitava, que eu não iria aceitar. E pra ele estava tudo bem. Então por que eu falo assim que eu aceitava coisas que não cabiam a mim, não era pra mim? Porque hoje eu sou muito bem tratada, muito bem tratada. Então é o que eu falo, se a pessoa te trata como segunda opção, te trata como... não faz uma questão de mandar uma mensagem, de tipo avisar, estou em tal lugar, estou indo embora. Ou não faz a questão de perguntar, nossa, você se importa se eu vou? Eu faço questão que você vá comigo. Se a pessoa não faz esse tipo de questão, ela não se importa com você. A pessoa gosta de você, ela demonstra. Nunca vai ter uma desculpa, nunca vai ser um problema ela tirar um minuto e avisar pra você aonde ela tá. Nunca vai ser um problema dela virar pra você, chamar você pra poder ir junto, porque quer que você vá junto. Isso nunca vai ser um problema, porque quem gosta demonstra. Independente se pessoas falarem, independente se do que acontecer, a pessoa sempre demonstra. Demonstrar não é comprar presentes caros, não é isso, não é comprar e te encher de presentes caros e tudo isso, não. Demonstrar, a pessoa demonstra com mensagens de carinho, mensagens de apoio sobre o que você gosta, sobre o que você quer fazer, até mesmo um pedacinho de papel escrito eu te amo, ou uma cartinha, uma florzinha que às vezes a pessoa pega até do jardim e lembra de você, sabe? Lembra das coisas que você gosta. Ela sabe das coisas que você gosta e ela vai atrás pra fazer, porque sabe que pra poder mostrar que importa com você. O cara te trata diferente, na frente dos amigos é um jeito, na frente da família te trata de um jeito, e depois quando está sozinha te trata de outro jeito, ele não gosta de você. Isso é óbvio. Quando está só você e ele te trata com carinho, te trata com respeito, te trata com educação, e quando está só junto com outras pessoas, com amigos, com família, ele te trata diferente, ele te trata, não te dá respeito, não trata você com educação, fica fazendo brincadeirinha sem graça, porque é outro ponto, brincadeirinha sem graça é muito ridículo de fazer e muito infantil, tá bom? Então, existem vários pontos para poder ser estudados aí. Começa a perceber nas atitudes da pessoa que está do seu lado.
Porque não é só palavra, tá? Isso eu digo pra vocês, palavra não adianta. O que vale muito de uma pessoa é a demonstração, o que ela faz, o que ela te demonstra. Se o que ela te demonstra bate com a palavra dela, uma coisa, beleza. Eu acho que eu apliquei muito blush. Na câmera não vai estar, mas pessoalmente, porque eu tô olhando pelo visor da câmera. Mas tudo bem, a gente corrige com pó solto. Fica a dica, tá? Errou no blush, pó solto conserta. Eu acho que relacionamento gera muita base de confiança, de respeito, de você saber o que o outro gosta, o que você demonstra para outra pessoa, sobre você se importar com o mínimo da outra pessoa. Relacionamento, a autoestima ela está presente. Estar bem com você mesmo, você não está bem com ninguém. Isso eu digo não só por outros relacionamentos, mas até mesmo no meu relacionamento que eu tenho com meu namorado hoje em dia. Se você não está bem, você não vai estar bem com o seu parceiro. Então procure se sentir bem. Procure elevar a sua autoestima. O que você vai fazer para elevar a sua autoestima? Fazer as coisas que você gosta de fazer. Vai cuidar do seu cabelo, vai fazer uma maquiagem, vai fazer sua sobrancelha, vai fazer uns cílios que você quer fazer, uma unha que você quer fazer. Vai em busca disso, para que você possa estar bem e, consequentemente, estar bem com o seu parceiro. A minha cara agora vai ficar toda branca, tá? Porque eu preciso corrigir a cagada do blush que eu fiz. Então, por enquanto, ela vai ficar branquinha assim mesmo. Então, hoje em dia, eu vejo muito o que afeta o meu relacionamento. Antes de entrar num relacionamento, e seja ciente de como você está mentalmente. Relacionamento não é brincadeira igual algumas pessoas acham que é. Relacionamento você tem que ter muita ética, muito respeito, muito comprometimento. Você tem que ter respeito com o emocional da outra pessoa, entendeu? Porque não é só o seu emocional que está em jogo, é o emocional da outra pessoa. E querendo ou não, o emocional que mais pesa no relacionamento é o emocional da parte feminina. Não, são poucos casos da parte masculina, mas é a parte feminina, porque a parte feminina ela se entrega mais do que a parte masculina. A parte masculina, bem dizer, é o que a gente costuma falar que para eles tanto faz, tanto fez, é mais para qualquer pessoa, então não tem muito o que importar. Já a gente, para cada pessoa é único, porque a gente se entrega de forma diferente, nunca vai ser a mesma coisa. Então, por isso que eu falo para vocês, olhem bem com quem você está, se ele te dá prioridade ou não te dá prioridade, se você é só mais uma. Dê prioridade para quem te trate com respeito, para quem te olhe da mesma forma como se fosse o primeiro dia que você conheceu a pessoa. Independente que seja você, que é você que ele escolheu. Tudo. O que eu falei para vocês nesse vídeo é que autoestima e relacionamento, elas estão assim. Se você não tem autoestima, se você não sente bem com você mesmo, se você não se trata bem, você não é capaz de achar uma pessoa que te trate bem, entendeu? É esse o ponto que eu quero chegar para vocês. Se você não tem uma autoestima de se cuidar, de se amar, de se dedicar, quem vai fazer isso por você? Autoestima e relacionamento é aqui. Se você não tá bem com você mesmo, você não vai tratar seu parceiro bem. Se você não se dá prioridade, você não vai achar um parceiro que te dá prioridade. É esse o ponto do vídeo que eu queria chegar e queria que ficasse aqui para vocês tentarem, pelo menos, refletirem um pouquinho. Entendeu? É o que eu quero que vocês parem e pensem um pouco. Claro, sou ótima para poder falar de relacionamentos? Não sou, porque a minha história é bem mais longa que isso e eu não vou entrar em detalhes por agora aqui com vocês. Quem sabe um vídeo mais lá pra frente eu entro em detalhe com vocês. Porém, o que eu posso falar pra vocês e deixar aqui pra vocês de exemplo, eu posso. Se hoje eu estou muito bem com o meu namorado e com o meu relacionamento, é porque eu venho testando muitas coisas para que dê certo. E é isso. Eu fiz uma maquiagem basiquinha pra vocês, agora eu vou terminar ela pra poder gravar outros conteúdos pra vocês.
Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que alguma coisa tenha entrado na cabeça de vocês. Deixe o comentário de vocês aqui, ou até deixe a sua história para que eu possa saber um pouquinho mais de você. Então deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho de notificação, porque temos vídeo toda quarta, quinta e sexta às 6 horas da tarde. Para os shorts que são postados quase todos os dias. Se não todos os dias, são quase todos os dias, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo.